Pronto, boa tarde a todos. Agora sim, né? Estamos começando a gravar a aula de hoje. Como eu ia falando, eu vou começar mostrando a atividade, né? Como enviar, o que é que era a atividade, uns problemas que poderiam acontecer, que provavelmente aconteceram, né? Como contornar alguns problemas, tá bom? Então, mas assim, pessoal, não se preocupem que isso daí é normal, tá? Esse tipo de problema, de erro que vai acontecer, tudo é normal, como eu falei, né? Uma das coisas que eu falei no começo da aula, a gente vai sair da zona de conforto, porque a gente está totalmente fora da zona de conforto. Não, ainda não fizemos alongamento, não. Vamos fazer já já alongamento, tá? Vamos sair da zona de conforto. Então, toda tecnologia nova que a gente vai começar a estudar é do mesmo jeito, pessoal. Tem uma curva de aprendizado, você não vai entender direto, é normal, isso é plenamente normal, tá bom? Então, não se assustem, não desanimem, tá? Não desistam, que isso é assim mesmo, tá bom? Então, fiquem tranquilos em relação a isso, tá bom? Então, não se amoleçam não, tá bom? Não fique triste não, vai dar certo. Vou aqui compartilhar a tela, tá bom? Beleza. Então, como eu falei, né? Qualquer dúvida que forem tendo durante o processo aqui, vocês já vão, professor, fale alguma coisa aí de novo, tá? Que aí eu vou dar uma atençãozinha, tá? Então, eu tô aqui no perfil de aluno, tá bom? Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho da tela. Pronto. Então, aqui estou no perfil de aluno, tá? E aí eu vou dar uma olhada nas minhas atividades, tá bom? Como eu falei, aqui tem a entrega das atividades em formato PDF. Então, se você quiser, você pode dar uma olhada aqui em como enviar uma atividade em formato PDF, tá? Então, tem um passo a passo, os tipos de mensagens que vocês vão ver na atividade, atribuída, entregue, devolvido. Teve gente que falou assim, professor, aqui está como devolvido, significa o quê? Devolvido é quando eu recebo a atividade para corrigir, tá bom? E aí eu falo direitinho também nesse PDF, essas coisinhas que vocês podem ver, tá? Quando está entregue, quando você recebeu nota, tem tudo aqui, tá? E no enviar atividades, eu fiz um videozinho passo a passo de como enviar atividade também, tá bom? Então, vocês podem consultar essa parte de envio de atividade por aqui, tá bom? Certo? Pronto. Essa, como primeira atividade, né, eu vou até dar uma colher de chá e vou aceitar as atividades com atraso, tá? Mas é o seguinte, ó, atividade com atraso, eles não vão ter a pontuação máxima, tá? E eu vou demorar um pouquinho mais para corrigir, certo? Então, só para vocês ficarem cientes. Se a pontuação máxima era 100, pode ser que a pontuação, mesmo que o trabalho esteja ótimo, seja 70, seja 50, por conta do atraso. Vai ter esses descontos de atraso, tá bom? Então, tenham cuidado em relação a demorar a entregar a atividade, né? Que pode acontecer de não ficar com pontuação máxima por conta disso, tá? Então, faça o possível para entregar na data limite, tá? Essa primeira atividade eu vou deixar liberado até domingo, né? Até domingo eu vou corrigir aí de boa com a pontuação máxima, tá bom? Então, até amanhã, pontuação máxima. Depois de amanhã, aí a pontuação já vai começar a decair, tá? Então, vai começar diminuindo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, na primeira atividade, certo? Vou aqui ver a atividade. Aqui eu já enviei, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Aqui até tá com nota, ó. Recebi aqui a nota, ó. Nota da atividade. Aqui, pessoal, eu coloquei um link do que eu espero do trabalho, né? Então, é um link de modelo, um template que a gente chama, né? Olha, o que é que eu espero do trabalho é esse daqui. Aí você vem aqui, clica, né? E aí ele vai abrir o Overleaf, tá bom? No Overleaf, vocês não vão ter permissão de edição, tá? Não tem como editar, porque esse link aqui que eu mandei para vocês foi só para visualizar. Depois a gente vai ver como a gente pode fazer para editar, tá bom? Mas aqui é só para visualizar. Qual era a ideia da atividade? A atividade era só para vocês fazerem o seguinte, ó. Deixa eu aumentar aqui, né? A atividade era para fazer o seguinte, ó. Aqui já tem um template, tá? Então, a ideia era vocês copiarem o template
copia o template, cria um novo projeto, né, um projeto em branco, vou botar aqui exemplo, tá? Criei o projeto. E aí você poderia vir aqui, ó, copiava, tá? Então, se você recompilar agora, então o projeto agora o quê? Já está no seu overleaf, tá bom? E aí você vai editar, tá? Eu até coloquei aqui, ó, na atividade, né, ó. Ó, você pode conferir um exemplo do documento nessa atividade, né? Não vale copiar a citação não, né? Mas vocês poderiam copiar o template, tá bom? Então tá aqui o template. Aí, o que é que você faria? Você só ia tirar essa parte aqui, ó, tá? Que eu destaquei e editar, tá bom? Isso daí é uma das possibilidades. A outra possibilidade era fazer um novo, né? E ir pegando essas partes que eu destaquei, né? Por isso que eu falei que era rápido, tá bom? Então, ó, aí você vinha editando, tá? Aí você vinha, colocava o nome, alterava o título. Agora é o seguinte, os erros que poderiam acontecer, tá, pessoal? Ó, eu falei na primeira aula que no LaTeX tudo é delimitado por chaves, tá? Por chaves. Se por acaso você esquecer uma chave, vai dar um erro, tá? Por exemplo, eu vou tirar essa chave bem aqui do título, ó. Olha o que é que vai acontecer aqui. Ó, deu erro, ó. Que erro é esse? Ele já vai dizer mais ou menos onde é o erro, ó. Bem por aqui assim, ó, primeira atividade, aconteceu um erro. Então significa o quê? Ó, quando acontece um erro, significa o quê? Você fez alguma coisa errada, não é o overleaf que está fazendo. É o código, como a gente pode dizer assim, é o código que tá com algum problema. Então aqui foi a falta do fechamento da chave, tá? Então, ó, quando bota aqui a chave de volta, ó, já fica bonito. Quando a gente vê aquele vermelho, né, chega a gente, meu Deus do céu, que negócio é esse? Ficou vermelho, fica tudo doido, né? Mas às vezes é só um detalhezinho, tá bom, pessoal? Abertura e fechamento, por exemplo, aqui ó, tem um begin document. Alguém até falou aí do end document, né? Se por acaso não tiver o end document também, ó, o que é que vai acontecer? Erro. Porque eles esperam a finalização, tá bom? O Cícero falou, você tem o negócio vermelho do meu ódio, né? Pois é. Então, isso aí acontece pela ausência de um fechamento, tá bom? Usualmente a ausência de um fechamento, tá? Então, ó, toda vez que você abrir uma chave, fecha a chave. Toda vez que você abrir um begin alguma coisa, né? Aqui um begin document. A gente vai ver outros begins, tá? Mas por enquanto só o begin document. Você tem que ter o end document, tá? Então, talvez os erros que fossem dando fossem por conta disso, tá bom? Um outro detalhe que eu vi em alguns trabalhos foi a questão das aspas, tá? A gente falou que o LaTeX ele não é um editor lógico, né? Então, ele não sabe se você está abrindo ou se está fechando aspas. Então, ele criou um tipo de escrita próprio para dizer o seguinte, eu estou abrindo as aspas. Como é que eu faço isso? Botando 2 sinais de crase sucessivos, tá bom? Então, ele não vai interpretar as aspas duplas de cara como se fosse uma abertura, tá bom? Então, vocês têm que... essa questão das aspas, eu até botei no slide também, você tem que também se atentar à abertura, tá bom? Então, o que a gente coloca normalmente, ele entende que é o fechamento. Para abertura, a gente dá um sinal de crase, tá bom? Com Babel na hora da tradução. Pronto, bora lá. Tradução, tá? Esse daqui é o pacote, tá, pessoal, que é responsável pela tradução, tá? Então, tem que ficar aqui, ó, português, né? Qual é a linguagem que eu estou querendo traduzir e a língua, tá? Se eu não me engano, se eu colocar outra linguagem aqui, deixa eu ver se eu mudo aqui para ver o que é que vai acontecer. Se é German, alemão, será? Pronto. Quando eu coloco German aqui, o que é que vai aparecer no documento? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Vai aparecer October, né? Oktoberfest, né? Então vai aparecer um nome em alemão, certo? Então, esse pacote aqui, Babel, ele faz essa tradução.
Pronto. É porque aqui é o seguinte, o pacote é Babel, tá? O que aparece entre chaves é o nome do pacote. O que aparece em colchete é qual é o tipo de linguagem que eu estou utilizando do pacote, tá bom? Então, por isso que aqui as opções que a gente vai falar, né? As opções, elas ficam em colchete, tá? Então, no caso aqui, eu tenho um pacote Babel e é, a opção que eu estou querendo é português, certo? Ou seja, traduza as coisas aqui para português, tá? Então, a gente vai começando, a ideia, pessoal, é vocês também irem descobrindo as coisas, né? Então, aos poucos, vai descobrindo algumas coisas, vendo o que é que está errando, aprendendo com os erros, porque eu acho que isso é o legal do aprendizado, a gente aprender com os erros. Então, eu tenho certeza que quem teve maior dificuldade, nas próximas já não vai cair nelas, né? Porque já vai aprender, tá bom? Beleza? Então, entendido aí o trabalho, aí o que é que você iria fazer? Ó? Você iria vir aqui, né? Terminei de fazer a citação, beleza. Aí você vem aqui, ó, e download PDF, tá? Então, clica no download PDF, ele vai baixar aqui no seu navegador, tá bom? E aí você vai vir aqui, ó, e adicionar o criar e pegar o link lá, aliás, adicionar o arquivo. E aí você vai pegar no seu computador, tá? Ou pelo seu drive, né? Aí vai dar a opção, certo? E aí anexar a atividade. Eu só recebo a atividade, pessoal, quando vocês colocam entregar, tá? Aqui é porque eu já enviei, né? Mas quando aparecer o botãozinho entregar, vocês têm que clicar nela, porque senão não sei se vocês botaram, se vocês adicionaram, tá bom? Então, vocês têm que botar lá e entregar, para eu receber a notificação que você entregou, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Ficou mais claro agora como é que é o envio da atividade? Pronto. O Wanderson, né, perguntou aqui, né, como é Wanderson ou Anderson? Eu vou falar que é Wanderson. Espero que eu esteja correto. A questão de como coloca no Babel, passo a passo, tá? Pronto, ó. Wanderson, é só essa linha aqui, ó. Você colocando essa linha aqui, não, a localização dela tem que ser aonde? Tem que ser antes do Begin Document, tá? Todos os pacotes que a gente for utilizar, eles vão ficar antes do Begin Document, tá bom? Então, a gente tem que ficar antes do Begin Document. É só colocar aqui que ele já entende o seguinte, eu vou utilizar esse pacote aqui para traduzir algumas coisas, tá? Como eu falei, ele só traduz algumas coisas. Nome de figura, nome de seção, nome de capítulo, data, né? Como a gente está vendo aqui, ele traduz essas datas. Então, ele não é um tradutor do Google aí, não, tá? Então, ele só vai traduzir alguns elementos de texto, tá bom? Então, ele não traduz um texto completamente, não, tá? Não vão pensar que aí é o Google Translate, não. Certo? LaTeX é bom, mas também não é um negócio surreal também, tá? Tranquilo? Maria ainda está viajando um pouco, né? Mas é normal, como eu falei, está sendo a zona de conforto, é assim mesmo. Tá bom? Perfeito, podemos agora começar a aula. Todo mundo com um copo d'água aí, com a garrafa de água aí. Bora fazer assim, bora relaxar um pouco, né? Bora relaxar um pouco. Bora fazer o alongamentozinho para a gente começar a aula, pode ser? Bora fazer um alongamento, pronto. Então, bora lá. Lembrando, né, do alongamento só, eu só sou bem rápido mesmo, simples, não sei muitas dicas de alongamento, né, mas... Então, ó, aqui, cheiro no sovaco, lembra lá desse cheiro no sovaco? 3 níveis, tá? Não força muito a cervical não, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, porque senão aí do alongamento vai ficar, caso de hospital ainda vão me xingar depois. Conta de 1 até 5 tá o suficiente e vai diminuindo o nível, viu? Vai puxando mais um pouquinho. Deixa só o peso do braço influenciar nessa puxada, tá? Não precisa força, não. Vai para o outro lado.
Mais uma vez. Lado. Agora vamos olhar lá para cima. Lembrando aí, desliguem as câmeras. Sustentou um pouquinho, respira. Exercício, tá, pessoal? Inspira, respira, bem lentamente. Perfeito. Durou aí? Desliguem as câmeras. Quem esqueceu de desligar as câmeras. Perfeito? E aí, dá para relaxar um pouquinho? Bora começar? Bom, então, vamos lá, vamos nós. Pessoal, só recapitulando só as informações, né? A gente falou sobre o sistema avaliativo, né? Então, sistema avaliativo, como falei, por quantidade de pontos, né? Então, tem a pontuação em sala de aula, a participação aqui. Pronto, a Júlia voltou. Júlia, desliga o microfone, o pessoal está pedindo. Ah, Júlia, desliga o telefone, o pessoal está pedindo. Agora que ela está escutando. Beleza, então sistema avaliativo para o controle de pontos, tá? A gente falou um pouquinho do cronograma das aulas, como é o cronograma das aulas, né? E algumas dicas, né? E, inclusive, o alongamento estava lá na dica, né? Então, pronto. Então, o que é que a gente vai falar na aula de hoje, né? Hoje, a gente vai falar um bocado de coisa, né? Entre elas, a gente vai falar um pouquinho sobre bases metodológicas, tá? A gente vai falar um pouquinho de estrutura textual, tá bom? E vamos também trabalhar com LaTeX, mas alguns elementos que a gente vai ver no LaTeX, tá? Então, bora lá. Primeira coisa, né? O que é que significa base metodológica? A gente falou na aula passada sobre bases, né? Bases empíricas, né? E outros tipos de base de literatura, né? Bases literárias. A gente até falou bases fortes, fracas, né? E tudo mais. As bases metodológicas que a gente vai se referir aqui é quais são as bases que elas influenciam a nossa escrita, tá? Esse daí tem a ver muito com os dados que a gente está trabalhando, né? Então, primeira coisa que eu pergunto para vocês, né? O que é variável? Alguém sabe o que é que significa variável? O que é variável? Coloque aí nos comentários. Algo lógico, né? Algo que varia, né? Eu acho que o pessoal deve pensar assim, nossa senhora, estou falando com curso de LaTeX, estamos falando de matemática. Só vou lembrar do X, da variável X. Se for a variável A, já não vale, né? Então, perfeito, variável é algo que varia, né? Se não fosse variável, era constante, né? Então, algo que varia é uma variável, né? Particularmente, tá, pessoal, existem dois tipos de variáveis na pesquisa, né? A gente pode resumir em dois tipos de variáveis, tá? Então, quais seriam esses tipos, né? Outros exemplos, né? A gente falou alguns, né? A altura da pessoa, quantidade de açúcar no sangue, pressão arterial, o dinheiro do bolso, né? Dinheiro do bolso é algo que varia muito, né? De um dia para o outro, depois do recebimento, menino, varia com a velocidade, né? Então, particularmente, existem dois tipos de variáveis na pesquisa que a gente pode sintetizar, né? Assim, tirar um bocado de coisa, seria variáveis operacionais e teóricas, tá? Ah, mas existem as quantitativas e qualitativas. Existem. Essas variáveis, elas estão encaixadas nas operacionais,
tá bom? Então, vários tipos de variáveis que a gente pode pegar de dados, né, de dados brutos ali, elas se caracterizam como variáveis operacionais, tá bom? O que a gente vai montar em cima dessas variáveis, né, o que a gente vai criar em cima delas, é que vem as teóricas, que são algo que não é mensurável diretamente, tá? Então, exemplos aqui de variáveis operacionais. Ó, renda mensal é uma variável operacional, né, grau de instrução, se a pessoa tem casa própria ou não, né, porque eu vou ter só duas perguntas, ou sim ou não, respostas, ou sim ou não. Número de dependentes, tá? Então, todos esses são variáveis operacionais, tá bom? Agora, o que é que eu posso observar como um exemplo de variável teórica, né? Porque todas essas variáveis operacionais, elas vão te direcionar a encontrar as variáveis teóricas. Essas variáveis aí são que a gente pega na coleta de dados, né? Passa um formulário lá, né, socioeconômico, sei lá, e aí coloca esses dados lá para adquirir, né? Então, isso daí eu estou coletando os dados, tá? A partir dessas variáveis operacionais, eu posso criar, né, enxergar ali, mensurar as minhas variáveis teóricas, tá? Um exemplo de variável teórica a partir dessas variáveis operacionais. Eu posso aí identificar o nível socioeconômico, posso identificar o bem-estar financeiro, se aquela pessoa tem um bem-estar financeiro bom ou ruim, ou médio, né? Se o nível socioeconômico dela é bom, ruim ou médio, enfim. Então, eu não tenho como dizer o seguinte, num questionário dizer assim, seu nível socioeconômico é de uma escala de 0 a 10, como é? Baseado em quê, né? Não existe, assim, uma forma de mensurar direto, eu mensuro indiretamente. Então, isso daqui a gente chama de variáveis teóricas, tá? E dessas variáveis teóricas, né, eu também posso enxergar as variáveis operacionais, tá? Porque é a partir delas, né, que eu chego a ter a teórica, tá? Ficou claro? Então, tem praticamente dois tipos de variáveis. As variáveis operacionais, variáveis teóricas. Operacionais, vem dos dados que a gente captura lá, né? Medir lá a concentração de açúcar no sangue e outras coisas lá, eu vou verificar aqui o bem-estar da pessoa, a energia da pessoa tem, né? Enfim. Então, é baseado em quê, né? Em que variáveis? Então, o que eu vou criar, né? Aglutinar de alguns parâmetros aqui para estimar outro tipo de variável. Então, essas são as variáveis teóricas, tá bom? Então, praticamente existem esses dois tipos, tá? A parte das variáveis, né? Aqui eu já categorizei, né? Então, dois tipos de variáveis. Eu tenho também um outro critério de acordo com a variável, que é a questão do grau de dependência e grau de independência, tá? O que seria variável dependente e o que seria variável independente? Quem lembra aí das aulas de matemática? Diga aí, o que é que seria uma variável dependente ou independente? Alguém? Deixa o pessoal estar calado. A Paula não acredita não. A pessoa disser que faltou uma aula dessa, um negócio que é visto em toda aula de matemática. Tá? Pessoal, pelo o próprio nome diz, né? Depende é uma variável que depende da outra. Independente não depende, tá? Então, às vezes, a resposta é mais simples do que parece, tá? Então, quando a gente trabalhava lá com álgebra, né? A gente tinha essa questão de variável dependente, variável independente, né? E é sempre assim, o que é que independe, né? Uma variável, ela está sendo criada em função da outra. Quando ela tem o valor dela é estimado em função da outra, significa o quê? Que ela depende da outra, tá bom? Então, bora pegar aqui uma imagem, né? Não, matemática bagunçou minha cabeça. Então, bora aqui uma imagenzinha. Aqui eu tenho uma bebida, tá? Que eu estou jogando aqui numa planta, certo? E aí eu tenho que a planta ela vai crescer ou não, tá? O quanto ela vai crescer com essa bebida, tá bom? Então, bora lá. Qual seria a variável dependente? Tá? Eu vou dar duas alternativas. Qual seria a variável dependente? É a bebida ou é o crescimento da planta? Ó, colocaram planta.
Crescimento da planta. Perfeito. Olha aí, capaz que quando tirou matemática e colocou uma planta, o pessoal entendeu direitinho, tá? Então, pronto, é o crescimento da planta, tá? Por que é o crescimento da planta? Porque ela vai depender de qual bebida está sendo colocada nela, né? Perfeito. Olha, humanas, o pessoal. Tá, então, essa daqui é a variável dependente, a bebida, e o crescimento da planta é a variável dependente. Então, a gente pode observar isso na nossa pesquisa. O que é que a gente está pesquisando? Que a variável está influenciando na outra. Então, isso daí também ele vai para o corpo do seu trabalho, da sua pesquisa, tá bom? Um outro tipo de coisa que a gente pode observar nas nossas variáveis são relações circulares, tá? Às vezes não tem essa questão de dependência, é uma coisa circular. Eu posso ver tanto no sentido como no sentido inverso, tá? Nesse exemplo aqui, ó, tenho aqui o peso e eu tenho aqui a ingestão alimentar, tá? Eu posso enxergar das duas maneiras. Eu posso enxergar o peso está sendo influenciado o quê? Pela ingestão alimentar, e também posso enxergar o contrário. A ingestão alimentar pode influenciar no peso, tá bom? Então eu tenho esse ciclo, tá? Uma hora ela pode ser variável dependente, outra dependente, e outra ela pode ser independente dependente. Porém, você tem que deixar bem claro no seu trabalho como você está vendo essa interação entre as variáveis, tá? Se é quem é o independente e quem é dependente, tá bom? Ficou claro o que é que variáveis independentes, dependentes? Com a plantinha ficou clarinho, né? Se não ficasse claro, eu não saberia qual exemplo eu ia pegar, não. Tá? Perfeito? Olha, Érica, de biologia eu não sei mais nada não também, viu? Se fotossíntese é circular, alguém da biologia aí, fotossíntese é circular? Não sei. Não sei se... Aí eu vou e digo, eu faltei essa aula de biologia, tá? Perfeito. Beleza, então essas são as bases metodológicas, tá? Uma das bases metodológicas. Outra base metodológica, ela parte de perguntas, né? Isso acontecia muito lá, né, na época da tempo de Platão, lá, o pessoal fazia muitas perguntas, hipóteses, né? E em cima das hipóteses ia uma argumentação, né? Tinha uma argumentação para verificar se aquilo ali era verdadeiro ou falso, né? Então, ainda faz, né? Pronto, ainda faz, justamente. Então, isso daqui é um tipo de pesquisa que a gente pode fazer também para encontrar as bases metodológicas, né? Bora fazer uma pergunta aqui para a gente entender a ideia aqui por trás do que eu estou querendo dizer, né? Vamos supor que você está aqui dirigindo uma estrada, sei lá, umas 3 horas da madrugada, e o teu carro vai para no meio do caminho, no meio da estrada, né? E aí você vai ver, cara, o que aconteceu para o carro não pegar, né? Não ligar. Quais seriam as hipóteses que vocês iriam levantar, assim, de cara, né? O que é que vocês iriam colocar como hipótese para o carro não estar funcionando? Coloquem aí algumas alternativas. O motor, falta de gasolina, né? A bateria, um aquecimento, né? Pronto. Isso daí são as hipóteses, né? A gente está levantando hipóteses, né? Só se fosse 4 pneus arriaram e caíram fora para o carro parar, né? Tá um fio desligado, um fusível, sei lá, né? Então, isso são todas hipóteses, tá bom, pessoal? O pneu pode provocar parada, né? Para você vai e trocar o pneu, né? Tá? Então, ó, isso são todas hipóteses para o carro não pegar, tá bom? E o que é que a gente faz como pesquisador? A gente vai testar se as hipóteses elas são verdadeiras ou falsas, né? Então você vai lá, eu vou verificar se é gasolina. Não, tem gasolina. Beleza, vou para o próximo ponto. Ah, é a bateria? Não, o para-brisa está normal, o farol está normal. Beleza. Aí você vai prosseguindo, né, e testando as hipóteses, se elas são verdadeiras ou falsas, né? Então, isso daí é o que a gente faz nas nossas pesquisas, né? A gente testa hipóteses. Então, o interessante de toda a pesquisa é você ter algumas hipóteses, né? Em cima dessas hipóteses, você vai verificar se as hipóteses são verdadeiras ou falsas, né? Por exemplo, lá no caso da ingestão alimentar, quais são... Será que esse elemento aqui, ele provoca um alto consumo calórico e a pessoa pode vir a ter obesidade por consumi-lo, por exemplo?
Então, isso é uma hipótese. Aí você vai investigar se aquela hipótese ela vai ser válida ou não, né? Então, isso é o que a gente faz, né? Então, a partir disso, né, tem umas hipóteses, beleza, ok, tranquilo. Aí você vai para existem outros tipos de pesquisa, né, outra base metodológica, que ela parte de uma pesquisa de caracterização, tá? Não que é o alimento, né? Pode ser que seja, mas é uma hipótese, bora testar se essa hipótese é válida, né? Existe também tem um excesso. Existe também as pesquisas de caracterização, né? O que é uma pesquisa de caracterização? Você vai observar ali se aquela pesquisa que você está trabalhando, você pode pegar algumas características que a identifiquem, né? Pensa o seguinte, pensou em caracterização, pensa aí no Mister Bean, né? Então, pensa numa charge. Você vai observar ali traços que vão representar o que você está querendo observar, né? O que você está estudando. Então, o que é uma pesquisa de caracterização? Eu vou apresentar, tá, informações que dão identidade à minha variável. Quais são as informações da característica da minha variável, né? E, usualmente, a gente vai caracterizar lá na apresentação, lá na conclusão, desculpa. Então, na conclusão, a gente vai, ó, essas são as características de uma determinada variável, do que você encontrou, enfim, tá? Então, você vai caracterizar o seu estudo, tá? Então, pesquisa de caracterização é isso também. Existem tipos de pesquisa de caracterização, né? Tá ficando claro, pessoal? Tá entendendo o que eu tô querendo mostrar aqui? Aqui são só alternativas, tá? Vamos pensar aqui que eu estou trabalhando num projeto, num artigo, e eu tenho vários tipos de coisas que eu posso estudar, né? Aqui eu só estou só pincelando algumas possibilidades, tá bom? Existe também pesquisa de associação, tá? Como é que se caracteriza aí uma pesquisa de associação? É quando eu vou verificar se as variáveis elas estão correlacionadas a uma causa, tá? Eu tenho uma causa e efeito. Pode acontecer que eu tenha várias variáveis que uma está associada à outra, de forma direta ou indireta, né? Então, existe um tipo de associação com interferência, ou seja, uma está causando um efeito em uma variável e pouco o seguinte em outra, que está dando um efeito em outra. Ou seja, se eu alterar o comportamento da causa, eu vou alterar o efeito também, tá? Existe também sem interferência, tá? Então, eu posso ter uma variável que está influenciando em duas variáveis e essas duas elas não estão tendo interferência entre si, tá bom? Então, pode acontecer também, certo? Então, existem esses tipos de pesquisa de associação, tá? Então, tudo isso daí são possibilidades de pesquisa, tá? Que você pode ter, pode identificar no seu trabalho. E quando você identificar isso, você tem que mostrar isso para o teu leitor, tá? Olha, essa pesquisa é uma pesquisa de associação, tem interferência, essas variáveis elas estão influenciando em outro e tal, tal, tal. Ah, essa pesquisa, essas variáveis elas não sofrem interferência, parará, tá? Então, tudo isso daí são tipos de trabalho que você pode elaborar, tá? Que você pode identificar na sua pesquisa, tá bom? Isso tudo aí levando em consideração tudo que a gente falou, né? Teste de hipótese, caracterização, o que, que são as variáveis independentes, dependentes, tá? Então, tudo isso daí está conectado, tá bom? Vocês podem até observar, pessoal, quando for dar uma olhada numa lida de artigos, trabalhos de alto impacto, né? Esse pessoal que publica internacionalmente, que vocês vão observar tudo isso aqui que a gente está falando, desses trabalhos, tá bom? Então, beleza, entendi aqui alguns pontos da base metodológica, né? Então, bora imaginar como é que seria a coluna vertebral da lógica do texto, né? Que é o que a gente sempre está falando aqui, de lógica, do texto ser lógico, né? Então, eu tenho caracterização, associação e interferência. Então, isso daí são as coisas que a gente vai observar no nosso texto, tá? Então, tudo isso daí, todas essas três coisas, tá, pessoal? Elas vão estar em conjunto no meu título,
vão estar no meu objetivo, vão estar no delineamento e vai estar na conclusão, tá bom? Então, esse delineamento subentende-se que é métodos, resultados, material bibliográfico. Então, delineamento é como você vai mostrar ali o encaminhamento da sua pesquisa, tá bom? Até a conclusão. Então, tudo isso daí vocês vão observar que vai existir sempre esses elementos aí. Os elementos vão coexistir nesses pedaços, nesses fragmentos do texto, tá bom? E devem, tá? Porque aí teu texto vai ficar claro. A pessoa que lê o teu texto, ela vai observar essas coisas no teu texto, tá? Então, segundo o Gilson, existem dois tipos de contexto de pensamento, tá bom? É o contexto da descoberta, tá? E o contexto da justificativa. O que é o contexto da descoberta? É aquela coisa que a gente falou lá quando estava pensando ali por que o carro estava parado, né? Então, parte de uma pergunta, tá bom? De uma informação. E aí, gera uma ideia. Que é uma ideia, talvez uma hipótese, tá? Então, isso daí vai estar presente na introdução. Mais na introdução, né? Então, na introdução, digamos que é o momento de você, como dizia um professor meu, vender o peixe, né? Então, você vai colocar ali tudo que norteou a sua pesquisa, as suas hipóteses, as suas conclusões, tá? Então, é o contexto da descoberta. A pessoa lá vai ler aqui, cara, que massa. Então, é isso daí que você se propôs no seu trabalho, tá? E aí ele vai ficar empolgado de ver teu trabalho até o final. Então, você tem que dar um show ali, né? Show de bola ali na tua introdução, para convencer o leitor para ler teu texto, tá? Mais para frente a gente vai ver umas coisinhas engraçadas em relação à introdução, tá bom? E existe o contexto da justificativa. O que é o contexto da justificativa? Agora sim, o cara ele passou da introdução, então ele vai ter que ir até o final, tá? Então, aí você vai mostrar os métodos, os resultados, a discussão dos seus resultados e as conclusões que você chegou com o seu trabalho, tá? Então, essa parte aí é o contexto da justificativa, que é aonde está a elaboração da sua pesquisa em si, né? Todos os prazos, ou todos os procedimentos, os métodos, né, e tudo mais, tá? Então, na introdução eu tenho uma pergunta, eu tenho um start, e lá no justificativo eu vou dar as respostas para essa minha hipótese, para essas minhas perguntas, né, que eu falei lá na introdução, tá? Então, existem esses dois tipos de contexto, tá? E aí, nesse tipo de contexto, a gente tem que ter uma estrutura de argumentação lógica, tá bom? Então, o que seria uma estrutura de argumento lógico, né? É um argumento dedutivo, tá? Então, vamos pensar agora em matemática de novo, né? Que é a minha zona de conforto, para tirar vocês da zona de conforto de vocês. Digamos que eu tenha duas premissas, tá? Que são verdadeiras. A primeira premissa, todos os homens são mortais, e a segunda premissa, Sócrates é homem, tá? Qual é a conclusão que eu posso ter juntando essas duas premissas aí, que são verdadeiras? Alguém sabe dizer? Sócrates é mortal. Perfeito. Então, é como se eu tirasse aqui o homem, né? Cortasse e juntasse que Sócrates é mortal, né? Perfeito. Sócrates é mortal. Entenderam a ideia? Então, esse é o argumento dedutivo. Imagina que, vamos supor, eu estou testando a hipótese, ela é verdadeira, essa daqui é verdadeira, o que é que eu posso tirar juntando essas duas hipóteses aqui? Então, isso daí é um pedaço da estrutura de argumentação lógica, tá? Outra premissa aqui, ó. A S reduziu a febre do João, da Alice, da Cláudia e do Whindersson Nunes também, que ele já foi criança, né? Quem não sabe o que é a S é um negocinho laranja, amarelo, azedo, que eu acho que toda criança, até mesmo adulto, já deve ter tomado, né? Tem uns que bota com banha de galinha e mel. Quando eu tinha febre era desse jeito, era S, banha de galinha e mel. Não sei se alguém já também é da época, já tomou isso daí, né? Então, beleza, vou voltar, premissas. Dessas premissas aí, o que é que a gente pode observar? Qual seria uma conclusão que eu vou encontrar aqui a partir dessas premissas? Perfeito, Sérgio colocou aí, a S reduz a febre, né? Então, essa é a resposta, perfeito. Então, a S reduz a febre, tá bom?
Perfeito, então entenderam a ideia. Então, isso daí é a questão do argumento dedutivo. Eu tenho hipóteses que são verdadeiras, tenho premissas que são verdadeiras, e como é que eu vou chegar a uma argumentação lógica de que algo está verdadeiro, né? Só basta juntar isso daí, tá? Agora, uma observação importante, tá? Em relação à argumentação dedutiva. Você deve ter cuidado para não incluir premissas desnecessárias, tá, pessoal? Então, por exemplo, Raquel gosta de comer AS. Em que esse termo de Raquel gosta de comer AS, que muita gente comia AS, não tinha problema nenhum, né? Mas comia AS. Então, o que é que isso daí está influenciando dessa conclusão? Nada, tá? Então, não precisa adicionar premissas desnecessárias, tá bom? Foque no que é necessário, certo? Então, isso vale para todo o teu texto, tá bom? No passado, teve gente que aí falou que não era só ela, não, que gostava, não. Muita gente gostava de comer essa. Eu não gostava, o negócio é amargo, azedo. Sim, todo o teu texto da pessoa, ele tem que ter isso daí, tá? Ele tem uma argumentação lógica e não colocar premissas desnecessárias. É aquele encher linguiça, tá? Então, sorte a sua, Vitória, que não comeu essa, tá? Então, isso tem que manter em todo o teu texto, tá? Então, todo argumento dedutivo, ele tem que ter premissas, somente premissas necessárias, tá bom? É uma coisa que eu discuti no curso passado, o pessoal querendo colocar testes que não deram certo. Pessoal, para que colocar teste que não deu certo, tá? Então, isso é uma coisa que não é válida. O que é que vai te acrescentar no teu texto? Se você já sabe uma coisa que deu certo, mostra o que é que deu certo. Não mostra o que é que deu errado, tá bom? Então, isso daí é não incluir coisas desnecessárias. A mesma coisa vale para você incluir premissas necessárias. Pode acontecer do cara, eu encontrei uma coisa que ele falhou na minha hipótese argumentativa lá. Eu estava querendo mostrar uma coisa, só que isso daqui derrubou. Mas eu não vou mostrar isso daqui não, porque outras coisas deram certo sem isso. Tá? Então você está enganando a comunidade, tá? E enganando a você mesmo também, né? Então, não omita informação que é necessária, tá bom? A mesma coisa vale para o contrário, né? Para não colocar coisas desnecessárias, tá bom? Perfeito? Entendido aí? Então, na introdução, quais seriam as premissas? A contextualização, a fundamentação, justificativa, então, tudo isso aí são as premissas. E qual é a conclusão? Os objetivos que você vai ter com a pesquisa, tá? Então, isso daí vai ficar lá no contexto da descoberta, né? E do método da conclusão, quais seriam as suas premissas? Materiais e métodos, né? Resultados, discussão, tudo isso daí vão oferecer munição para você concluir, tá? Então, isso daí já seria lá no contexto da justificativa. O Chigo falou se era Krigor, acho que é Krigor. Colocou assim, é desnecessário, então, incluir premissas que você vai discorrer de forma contrária. No caso, a premissa, ela já é isso, né? Então, sim, pode ser que seja possível, tá? Não tem problema nenhum, não. A questão é você colocar algo que não vai influenciar em nada na tua argumentação, tá? Se é uma coisa que não vai influenciar, aí é que não vale a pena colocar, tá bom? Então, do método à conclusão, a gente tem o que seriam as premissas, né, o que seria a conclusão. Então, você observa que isso daí vai estar incorporado no teu texto, tá bom? Então, tem que... A munição para as suas... Sempre a conclusão, né? Sempre eu vou ter uma conclusão. A conclusão vai ser o que é que eu vou tirar daquelas premissas ali, tá? Tranquilo até aí, pessoal? Beleza? Show. Beleza, então já sei que o meu texto ele tem que ter um argumento dedutivo, né? Tem que ter as premissas bem caracterizadas, nada de colocar coisa desnecessária, né? E isso vai me levar à minha conclusão. Então, bora lá. Um outro passo é o quê? Você encontrar a sua história, tá? Parece até uma coisa assim de cancioneiro, né?
conta sua história, meu filho, né? Aqueles programas lá da TV Cultura, né? Mas isso acontece no texto, no processo criativo, né? Então, como é que começa a história? A história, ela começa usualmente, tá? Não necessariamente, mas de um projeto de pesquisa condizente. Então, um estágio, um ponto de partida é um projeto de pesquisa, tá? Porque aí você já vai ter pegado algumas coisas lá no contexto da pesquisa, verificado o que é que você quer trabalhar, qual a hipótese que você está levantando. Então, praticamente, o projeto de pesquisa é como se fosse a nossa base ali, né? Nossa base da nossa casinha lá, né, no processo construtivo, tá? Ok, tem um projeto. Vou lá para os meus dados. Eu tenho que confiar nos meus dados. Os dados, eles têm que estar corretos, tá? Se eu pegar dados que eles não são corretos, a minha conclusão, ela já vai falhar, tá? Então, os dados, você tem que confiar nos dados, tem que ter dados corretos. Você tem que analisar esses seus dados com criatividade e ousadia, né? Parece até aquela música lá do pagode, né? Com criatividade e ousadia, tá? Aí, então, você vai encontrar a história, o que você quer ali fazer com aquilo, né? Mostrar a partir daquilo ali, né? Aí você vai identificar a força de cada resultado. Então, cada resultado que você for tendo, né, analisando as variáveis e tudo mais, você já vai identificando as forças que elas vão ter. Pensa naquela figurinha que a gente colocou lá na primeira aula, que eu tinha as minhas bases, né? Bases as minhas bases empíricas que eu for trabalhando, né? Ou é minha ou é da literatura, mas é um resultado. Então, aquilo daí tudo tem uma forçazinha que eu vou somando, tá? E o principal, concluir além dos dados. Pessoal, dados por si só não falam nada, tá? O que vai falar é o que você vai fazer daqueles dados, o que é que você vai construir a partir dos dados, tá bom? É que nem o que a gente falou aqui na variável teórica, né? Variável teórica é algo que você vai construir em cima dos dados que você já tem. Algo a mais, tá? Então, isso é o que vai mostrar a força do seu trabalho, tá bom? Então, não é só dado, não é, eu tenho os dados aqui. Pessoa, tem muita gente que é assim, eu quero fazer um artigo, eu tenho os dados. Mas não é só os dados. Os dados, eles não são suficientes para fazer um artigo de boa qualidade, tá? O que você vai fazer em cima desses dados é que é o diferencial, tá bom? Dados que eu falo em relação a tudo, tá? Informação, levantamento bibliográfico, tudo. Isso é dado, tá? Pronto, perfeito. Mas é isso mesmo, a gente pensa que é só pegar a informação, juntar e aí é um artigo, não, é algo bem mais além disso, é pesquisa, né? A gente tem que pesquisar, tem que trabalhar, tá bom? E aí um ponto, eu deveria ter colocado aquele fato de vermelho, assim, piscando. Cuidado com Salame Science. Alguém sabe o que é Salame Science? Bora lá, eu vou falar aqui, e aí quero saber se vocês vão identificar isso ou não, tá? Salame Size é quando. Lembra que eu falei que você vai tendo os resultados. E aí vou ter vários resultados e você vai, né, junta um resultado ótimo lá e aí publica num periódico aí de altíssimo nível. Salame Size é que toda vez que você tem um resultado, você faz um artigo desse resultado. Consegui um resultado bom. Beleza, artigo. Outro artigo, outro resultado aqui. É outro artigo. Outro resultado aqui. Rapaz, é outro artigo, tá? Isso daqui é o que a gente chama, ó, salame size, tá? É você fatiar um artigo que ele por si só é ótimo, né? Em vários pequenos, como se quantidade fosse sinônimo de qualidade, tá? Então, isso acontece muito, pessoal. Isso daí, eu sou prova que, né, assim, escutando a galera e tudo mais, que isso acontece, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, às vezes, você vai ver pesquisadores aí que demoram 1, 2, 3 anos para fazer um artigo de altíssimo nível, e tem muita gente que pega um trabalho aí, consegue 5 artigos, né? Mas só que eles não têm uma qualidade boa por conta disso, que ele foi fatiando ali, criando um artigo de
de cada trabalho ali, e às vezes você vê, é um trabalho só, que foi dividido em várias partes, só para encher o lápis, né? Como disse o Sérgio aí, tá? Então, isso é o Salami Science, tá? Ficou claro que seria Salami Science? Outra coisa, se você for inventar de fazer isso daí, colocar na revista internacional, é fumo. Você não consegue emplacar de jeito nenhum, porque eles já sacam logo quando o teu trabalho tem um resultado fraco, né? Bom? Usualmente vai emplacar no Brasil, né? Por que, pessoal, emplaca só no Brasil? Pela falta de que você não tem uma comunicação entre pesquisadores. A comunidade ela não é assim geral, né? Quando você vai lá para uma revista internacional, aí o negócio muda, porque lá é a galera entendida daquilo tudo, né? Dependendo da revista que você for mandar, então você vai encontrar pesquisadores daquela área. Eles sabem o que é que está acontecendo na área e o que não está, né? Então, isso é que acontece. Não, Bruna, é o seguinte, a questão do Salami Sais é você ter um trabalho de pesquisa. Imagina o seguinte, tem um trabalho de pesquisa, e desse teu trabalho de pesquisa você conseguiu bons resultados, no plural, bons resultados, que vão levar a boas conclusões, tá? Só que aí, o que é que as pessoas usualmente fazem, né? Cada bom resultado, ele pega e cria um artigo daquilo. Tem, às vezes, a mesma metodologia, tem a mesma introdução quase. Assim, é praticamente um esqueleto do outro, o que muda é o finalzinho, tá? Isso daí é o que a gente chama de salame size, certo? Então, as pessoas, elas acabam pegando 3 artigos, né? Um artigo dividido em 3, digamos assim. Então, isso é o que eu chamo de, o que é chamado de salame size, né? Um dizerzinho, né, que o Gilson usa. Certo? Entendido? Perfeito. Então, só mesmo, né, dando uma esclarecida em coisas que podem acontecer, aquela questão, né? Vocês já estão sabendo. Se fizer, já estão cientes aí que não vai emplacar lá fora, tá? Então, se for lá para fora, tem que ser um trabalho muito bem feito, conclusões muito bem feitas, né? Nesse sentido aí, tá? Outra coisa importantíssima, né? O Rael perguntou se vale a pena, né? Vale a pena fazer isso por ser muito amplo. É muito relativo. Vou dar meu caso, né? Eu cheguei a trabalhar 2 anos em um artigo para ele ser publicado, tá? Um periódico. Esse periódico era top lá para mim, né? Na minha área. Então, às vezes o tempo, né? Às vezes desmotiva, né? Mas eu tenho certeza que isso daí deu uma visibilidade para o meu trabalho, porque esse trabalho está lá realmente na minha área de pesquisa, né? Então, todas as pessoas que são na minha área de pesquisa, elas vão citar o meu trabalho internacionalmente, eles vão ver meu trabalho, tá? Então, aí por isso que eu falo, depende muito, né? Mas tem que ser um trabalho bastante completo e robusto para submeter lá fora. Aí demora um pouquinho mais de tempo, dependendo de onde você vai publicar, né? Periódico demora mais tempo, conferência já é mais rápido, né? Porque ele tem um deadline de revisão, né? Porém, e às vezes alguns artigos de conferências vão para periódico, né? Então, aí vai depender muito, tá? Às vezes não, Elaine. Às vezes não é pego no antiplágio, mas acontece também. Porque vai acontecer mais antiplágio quando o cara pega o arquivo em inglês. Aí ele já joga no antiplágio lá e já era, né? Agora, português, não existe ainda uma ferramenta em português que verifica isso, né? Então, pode acontecer de passar no antiplágio, no autoplágio, né? No autoplágio, antiplágio. Pode acontecer também. Ok? Então, continuando, né? Então, ferramentas estratégicas, né? Então, principal coisa, tá? Ah, o professor falou aí muito de dedução e tudo mais, né? Porém, pessoal, sejamos sensatos. Se você não tiver disciplina, não vai rolar, né? Não vai rolar. Então,
você tem que criar tempo para redigir, tá? Então, tem que criar tempo. Né? Eu vou especificar aqui, falava muito, né? Ainda, as minhas orientações acabaram de TCC, mas eu falava muito, pessoal, cria tempo aí para o teu TCC. Por dia, você tem quanto tempo aí disponível? Meia hora? É meia hora? Beleza, perfeito, não tem problema nenhum, mas use essa meia hora por dia, tá? Às vezes, é tão corrida a nossa vida, né? Que a gente acaba passando por cima de algumas regras que a gente próprio cria. Por exemplo, todo dia eu coloco aqui Babel para fazer, né? Peguei para melhorar a questão do meu vocabulário e tudo mais, eu adquiri o plano do Babel. Oriento muito, né? Eu não estou sendo patrocinado, mas é muito bom, é legal, tá? Então, no Babel eu coloco o seguinte, ó, todo dia eu vou fazer uma atividade lá, um exercíciozinho lá. Todo dia eu faço revisão e exercício, né? E aí tem dia que tá tão louco tudo mais que passa o dia e eu esqueço de fazer, né? Aí vai lá na hora de dormir aqui, cara, não fiz o Babel hoje. Aí eu vou lá, morro de cansado e faço. Tipo, me obrigo a fazer, porque se eu não me obrigar a fazer, eu não vai virar um hábito, tá? Eu não vou adquirir esse hábito e tudo mais. E é legal, você começa... Eu já estou mais de um mês e já adquiri o hábito e eu acho muito bom, tá? Então, a mesma coisa é para redigir. Matheus, a questão, isso daí vai servir muito como exercício. Então, eu acho uma boa você fazer isso. Existem sites, né, que você pode criar artigos mais diretos, mais fáceis de ler e tudo mais. Então, isso daí vai servir como exercício. Então, é uma boa fazer esse tipo de criação de post de internet, de artigos web, tá? Então, é uma boa, tá bom? Então, no Babel é isso daí, tá? Aí existem várias línguas, é legal, depois a gente pode falar um pouquinho de Babel. Eu só botei o Babel como exemplo, tá bom? Então, a mesma coisa acontece aqui no tempo para redigir, tá bom? Então, no tempo para redigir, a gente pode deixar essa questão do Babel lá para aula dinâmica, tá bom? A gente coloca lá uns temas e a gente conversa na aula dinâmica, não posso uma aula dinâmica. Já a pouco eu falo sobre isso. Tá? Então, crie esse tempo. Existe uma ferramenta que eu acho muito boa, que é o Trello, para organização. Tá? Então, eu uso muito, muito o Trello para me organizar, questão de semanalmente, diariamente, tudo mais. Então, é muito bom também para você começar a criar esse hábito de se organizar. Você tem que se organizar, tá? Uma frase que o Gilson Volpato coloca no livro dele, que eu achei muito massa. O tempo é igual para todos. O que muda é o que fazemos com ele. E isso é a mais pura verdade, né? O pessoal às vezes fala assim, eu não tenho tempo. Será que é você não tem tempo ou é porque você não quis dar tempo àquela coisa ali, né? Porque, para falar a verdade, a gente tem tempo para tudo, pessoal. Eu acho que como a gente se organiza, né, que a gente vai conseguir aí fazer essas coisas, né? Outro ponto, tenha foco, tá? Então, meu objetivo aqui é produzir esse artigo aqui, eu vou ter foco para fazer isso daqui. Vou me organizar direitinho, vou colocando metas ali, né, pequenas metas para alcançar esse objetivo, tá? Então, outra palavra aí, prioridade, né? Então, defina a prioridade, defina o seu foco, tá? E aí a gente pode observar aqui uns pedaços, né? Visão, missão e metas, tá? Então, tenha uma visão, produza qual é a missão ali daquela tua visão e quais são as metas para atingir tudo. Pensa um objetivo, né? Então, um objetivo aqui, quais são os pequenos objetivos que eu vou fazer para alcançar aquele objetivo maior ali, tá? E aí vale de tudo, né? Tem um amigo meu que ele só trabalha com agenda para isso, né? Para se organizar. Então, tem gente que gosta de estar escrevendo. Aqui eu tenho um quadro, né? Não dá para ver agora, mas eu tenho um quadro aqui que eu fico anotando as coisas que eu vou fazer no dia. No dia anterior eu já boto o que é que eu vou fazer no dia. Às vezes eu faço tudo, às vezes não, mas pelo menos tá anotado, eu fico vendo todo o tempo. Opa, tem isso daqui para fazer, tá? Então, tem que ser uma coisa que esteja ali na sua frente. Ali, tem que fazer isso daqui, tá? Porque às vezes eu mesmo sou... Às vezes acontece o seguinte, você se organiza, isso é horrível, né? Para quem começa a se organizar, isso é o chato. Você organiza as coisas bem bonitinha. Aí no outro dia acontece uma coisa urgente que vai atrapalhar todo o teu andamento ali. E aí você fica assim, aí o que resta é respirar fundo e dizer para si mesmo. Às vezes a gente não pode controlar tudo, isso é totalmente normal, tá bom?
Então, por mais que seja desmotivante, mas a gente tem que ter planejamento para dizer o seguinte, todo planejamento pode acontecer uma falha, né? Então, isso daí também é um controle de risco, né? Então, isso acontece, mas é chato mesmo, né? Ok, então, criei meu tempo, estou com meu foco aqui, não tem nada para fazer, não aconteceu nenhum contratempo. Como é agora que eu vou trabalhar esse meu texto, tá? Então, perfeito. A Vivência falou assim: prefiro dizer que o planejamento é flexível. Você tem que elaborar um planejamento flexível justamente para se acontecer algo imprevisto, né, você ter como ajustar, né? Perfeito. Tá? Então, outline do texto. Pessoal, teu texto, ele é um conjunto de informações, tá bom? Então, tem informação 1, 2, 3, 4, 5. Só que essas informações, elas têm que estar bem organizadas e bem detalhadas, tá? Detalhadas em que ponto? Você não fugir do assunto, tá? Se eu coloquei aqui que eu vou trabalhar essa informação, trabalha essa informação. É que nem aquela questão lá do AS, né? Falou que Maria não teve febre, outra não teve febre, a outra comeu AS. O que é que aquilo ali teve a ver com a febre lá, a redução da febre, né? Então, planeje cada uma das suas informações. O que é que eu vou falar nesse parágrafo? Coloca assim, em linhas gerais, o que é que você vai falar naquele parágrafo, antes de falar, tá? Então, isso já vai começar a te organizar a tua escrita. Como é que você vai escrever, tá bom? Então, como seria esse outline do parágrafo? O principal, pessoal, é colocar a informação principal no começo, tá? Tem muita gente que faz mistério. Pensa que é um filme de suspense. Que você vai começando aqui, lá no final é que tem o ponto principal. Não, comece com o principal. Pá, isso daqui é o que eu quero mostrar. E aí você vai e detalha ao longo do parágrafo, né? Ou então no conjunto de parágrafos, certo? Então, isso é o que a gente chama de topic settings, né? Topic settings. Ou seja, qual é o tópico da sentença? Qual é o tópico do parágrafo, tá? Então, isso tem que estar bem claro, tá? Quando isso fica claro, o leitor ele já observa que o teu texto está bem construído. Tem todas as partes ali, sem precisar dizer que aquilo dali é aquilo, aquela outra coisa é aquela outra coisa. Tipo aquela coisa, a minha conclusão é essa. Não precisa dizer conclusão. Se teu texto já está bem organizado nesse contexto, tá? Então, se o teu começo aqui já é a conclusão, a tua primeira frase já é a tua conclusão, não precisa focar dizendo com a conclusão, porque é óbvio. Vai começar a ficar óbvio, tá? Exemplo, tá? Para ficar mais claro. Dê uma lida rápida nesse parágrafo aí, por favor. Tá, aí um minutinho. Pergunto, ficou claro a separação que está acontecendo aí nesse... Isso daí, tá? É uma descrição de uma tabela, tá? Um exemplo de uma descrição de uma tabela, tá? Então, ficou claro que aí já tem três partes bem específicas da construção do parágrafo. Porque aqui no caso a gente não quer enxergar a imagem. Outra coisa, tá? Que a gente vai falar lá quando a gente estiver trabalhando com figuras. Que o teu texto ele tem que ajudar também o entendimento da figura como um todo, né? Mas a gente vai ver depois. Isso daqui é só mesmo para a gente analisar a construção desse parágrafo aí, tá? Então a gente pode observar, ó, que bem aqui, ó, nesse que eu destaquei aí, é a informação principal. Então o cara já chega na primeira sentença e ele já sabe qual é a informação principal do parágrafo, tá? Então aqui, isso aí vai mostrar que o maior número de razões pode ser distribuído, tarará, principal.
Depois vem o que é que está especificando, né? O que está especificando aquela informação, né? Então, o que isso daí foi tirado da onde? De 46 estudos, 45 mencionaram tarará. É a fundamentação. Depois vem a especificação. Então, ó, tem uma sentença que fala a informação principal, tem outra sentença que é a fundamentação daqueles dados, né, daquela informação, e eu tenho a especificação desse meu resultado, né? Então, tudo isso daí, tá, é um exemplo de um parágrafo bem construído, tá? Então, às vezes, se você quebrar, você pode quebrar a lógica desse parágrafo, que já está bem construído, tá bom? Bora dar uma paradinha antes de falar de ritmo do parágrafo, momento, frequência. Aqui você vai ter que marcar sua frequência, tá? Então, pessoal, clique aí no link, verifique se está funcionando e coloque seu nome na presença da aula de hoje para contabilizar os seus pontos. Vou travar aqui rapidamente o chat para ficar o link aí visível a todos, tá bom? Beleza, então, continuando, ritmo, né? Como eu falei, ritmo é o ritmo do festa. Professor, Então, só um momentinho. oi, pode Voltando falar. ainda aquele parágrafo lá, como é que se dá o nome lá do início, que tem a fundamentação, a especificação e o início, como é que é? Topic Science, sentence, fala só science, sentence, tá? Que é o tópico da sentença. Depois vem a fundamentação do que você falou no tópico, né? O que é que está fundamentando aquela informação. E depois vem a especificação. Então, a especificação mais, algo mais específico daquela informação ali, tá bom? Então, é aquela questão, é tipo granularidade. Você tem o principal, depois vem uma coisinha mais secundária e depois vem coisas mais terciárias, digamos assim. Mas tudo isso aqui está corroborando com a informação principal, tá? Então, é uma estrutura que você vai montar. Pensa numa pirâmide, né? Então, a informação principal fica em cima, depois vem a informação secundária, mas que é base dessa informação principal, e o mais embaixo ainda fundamenta mais ainda a informação principal, tá? O que muita gente faz é o contrário, né? Coloca especificação e tal, e lá no final ele conclui, né? Então, a questão aqui é inverter esse processo, tá bom? O link da frequência tá só para a gente já criar um hábito, tá, pessoal? Sempre vai ser esse link aí, ó. bit.ly/tô presente. Então, quando for nas próximas aulas, eu falo a hora da frequência, vocês já podem até salvar esse link no browser de vocês, nos favoritos, que vai ser esse link aí, tá bom? Então sempre vai ser esse link aí da frequência, tá bom? Palavra senha o código é ritmo, tá? Da frequência. Beleza. Então, só para fechar, né, vamos falar um pouquinho de ritmo do parágrafo, tá? Ritmo de parágrafo, tá, pessoal? Uma coisa que tem que ficar claro também, né? É aquela questão, o parágrafo ficou muito grande, mas aí eu quero quebrar em vários parágrafos. Só que a estrutura dos seus parágrafos, elas têm que estar se comunicando. Acontece muito de eu pegar um texto que não tem uma fluidez textual, né? Ao ter uma informação que está no parágrafo, o outro tem outra coisa totalmente diferente, o outro tem outra coisa totalmente diferente, e não quebrou em nenhum momento essa lógica, tá? A frequência vai ser feita só uma única vez, tá bom, Vitória? Eu ia trabalhar com o Attendance, só que às vezes ele não pega vocês direitinho, quem está presente. Aí eu decidi trabalhar com essa metodologia da frequenciazinha, que aí é certeza, tá bom? Então, bora lá. Bora agora dar uma olhada nesse outro exemplo, tá bom?
Aqui eu tenho um texto, tá? Não é preciso, tá, pessoal, a gente entender o que está falando ali. A gente tem que ver se realmente tem uma estrutura lógica aqui, tá? Então, de vez em quando eu vou colocar esses fragmentos, tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, se uma grande orquestra de repente tivesse maestros, tocadores individuais poderiam continuar a tocar música, mas a harmonia geral da sinfonia provavelmente estaria perdida. Essa relação, quando a pessoa falou essa relação, ele já está fazendo uma conexão com o parágrafo anterior, certo? Então, ó, essa relação, ele já tem relacionamento com essa questão da sinfonia estar provavelmente perdida, né? Se por acaso eu não tivesse ali um maestro para arquitetar, sei lá, a banda, né? Então, essa relação é análoga ao sistema de temporização, né? O maestro é que ele tem essa habilidade, né? Temporização cardíaca dos mamíferos, que governa o ciclo dormir, acordar e sincroniza processos e isso, José Silva, é pelo Google Forms, tá bom? Processo de comportamento biológicos com períodos de aproximadamente 24 horas. Perfeito. No cérebro dos mamíferos, opa, eu já tenho outra conexão aqui, ó, que foi feita aqui de mamífero, ó. Mamífero, e aparece mamífero aqui também. Um temporizador mestre localizado no núcleo supraquiasmático do hipotálamo mantém a sincronia dos diversos relógios. Outra coisa que eu tenho aqui conectando, ó, mamíferos, cérebro dos mamíferos, eu tenho aqui temporização, temporizador, temporizadores independentes, então aqui eu estou conectando, ó. Em nenhum momento aconteceu de eu colocar aquelas palavras de conexão ali pesada, né, contudo, assim, mais, sei lá, uma coisa do tipo, né, eu consigo ver aí uma conexão só trabalhando com palavras, com a estrutura, né, do parágrafo, certo? Então, essa é a ideia do ritmo, né, que é a nossa palavra-chave hoje. Então, vai fazer o texto, né, escrever o teu texto, beleza, terminou um parágrafo, vê se no próximo parágrafo você coloca alguma informação de conexão, se a tua ideia não estiver fechada, tá? Teve alguém que falou assim, o parágrafo está muito longo, poderia ter sido quebrado em vários, né? Então, se ele for quebrado em vários, como está acontecendo aqui, tem que ter essa conexão, tá? Não pode ser informações soltas. É como se tudo aquilo ali pertencesse a uma informação só, tá? Então, isso é aquela questão, né, até a Érica falou, né, de coerência e coesão do parágrafo, né? Perfeito. Continuando, né? Então, o uso de, como eu estava finalizando, né, relação sobre o ritmo do parágrafo, né? Então, vocês têm que tomar cuidado também com o uso excessivo de conjunções, tá bom? Conjunções como portanto, apesar disso, né? Pode deixar o teu texto de forma muito elementar e às vezes até infantil. Então, usem com bastante parcimônia, tá? Esse uso de conjunções, tá bom? Então, isso aqui é só mais uma informação. Bem, pessoal, aqui eu juntei aqui os dois vídeos, tá? Então, aqui é um único vídeo, né? E aqui eu vou mostrar a apresentação do LaTeX, né? Que foi o que aconteceu, ficou, né? Essa parte faltando por conta da queda de energia, né? E impediu a continuação da aula, né? Então, peço novamente desculpas aí pelo contratempo. E a gente vai dar uma olhadinha aqui no que eu preparei, né? Para finalizar a aula de hoje, a aula 1, tá? Então, uma das coisas que a gente vai ver no LaTeX é muito legal, uma ferramenta muito boa, né, uma possibilidade muito boa nele, né, é a questão dos comentários, tá? Quase em toda a linguagem de programação existe essa questão de comentário. O que é um comentário? Comentário é uma parte do teu texto, né, do teu código, que ele não é visto pelo compilador, digamos assim, né? Ou seja, teu arquivo ele é lido, ele é compilado, né? Só que tudo aquilo que tiver comentado não é mostrado no teu texto, tá? Isso é que é legal, né? Então, você pode colocar suas ideias, suas observações, algum link, alguma coisa, algo que você, eu desisti da ideia, mas deixo ali, de forma
direta. Não precisa você colocar em outro arquivo separado isso, né? Vou mostrar aqui um exemplo. Ó. Vou aumentar aqui o texto. Ó, por exemplo, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que tem esse texto em verde, né? Isso tudo que está em verde é algo que está comentado. O que é comentado? Por que ele está comentado? Porque ele inicializou com o símbolo de porcentagem, tá? Então, toda vez que você inicializar com o símbolo de porcentagem, tudo aquilo que estiver à direita e na mesma linha, ele não vai ser mostrado no texto. Ó. Por exemplo, tudo isso daqui que vocês estão vendo aqui, ó, ele não está no meu texto. Ó. Ele não está aqui no meu texto. Ó. Observando? Então, isso daí já passa. Ó. Por exemplo, se eu quisesse pegar aqui esse parágrafo todo aqui, ó, o projeto de pesquisa. Vocês podem observar que tudo isso aqui está em uma linha só. Nessa linha aqui, ó, 32, tá? Então, se eu colocar o símbolo de porcentagem, ó, bem aqui, o que aconteceu? Ó, tudo aquilo que estiver à direita dele, né, vai ser comentado, ou seja, não vai ser visto no nosso texto. Ora, observem só como a mágica que está acontecendo. Ó. Deixa eu pegar aqui o texto para a gente ver a diferença. Ó. Esse que minimize não vai aparecer mais quando eu compilar, tá? Ó, então, eu vou compilar aqui. E, ó, o que aconteceu? Sumiu, tá? Então, tudo aquilo que tiver à direita na mesma linha, some. Ele já deixa aqui um verdezinho já para a gente saber o que é que vai ser comentado. Então, ó, se por acaso eu colocasse um porcento bem aqui, todo esse parágrafo ia-se embora. Ó. Todo esse parágrafo aqui vai-se embora, tá? Então, isso daí é muito, muito prático caso tenha um trecho do texto que você, não tá legal, ou então, eu quero colocar aquela questão das ideias, né? Nesse parágrafo, vou falar sobre, por exemplo, né? Então, você pode colocar as suas ideias, né, de cada parágrafo, um comentário e escrever, tá? Então, ele é muito útil, essa parte aqui dos comentários, tá? Então, recurso bastante interessante. E vocês podem perguntar, beleza, e se eu quiser o símbolo de porcento no meu texto, como é que eu faço, né? Então, para isso, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão utilizar o comando, ó, barra invertida percent, tá? Então, esse barra invertida percent, ele vai entender o quê? Não é um sinal de comentário. Aí ele vai e aparece no teu texto, ó, tá bom? Apareceu aqui, tá? Então, caso você queira utilizar o percent mesmo, você tem que utilizar uma barra invertida e o sinal de percent, tá? Percent, né? Perfeito? Tranquilo? Então, bora ver agora o que mais, né? Então, tem uns comentários, certo? Então, tá aqui o sinal de percent. Sessões, né? A gente começou a trabalhar com sessão na última aula, né? Mas outro fato das sessões é que o LaTeX ele vai até o terceiro nível de subseção, tá? Então, eu quero colocar uma subseção. Aí você coloca subseção. Quero mais um nível, subseção. Aí você vai colocar subsection, né? Então, aí ele já cria a estrutura de subseções até o terceiro nível, tá? Mais do que isso, eu acho que vai ser um pouquinho desnecessário, né? Então, no caso da estrutura de artigo, né, ele vai até esse terceiro nível, tá? Então, evitem um nível maior do que esse daí, né? Porque pode estar sendo desnecessário, né? Dependendo da situação, tá bom? Então, como é que a gente faz as subseções, né? Nesse texto, tá? Não se preocupe que eu vou mandar o link junto com essa aula, tá? Mesmo o espaço da aula, vai ter o link desse documento aqui que vocês podem estar explorando tudo isso que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, aqui eu tirei a porcentagem, né? Aqui eu tenho, ó, seção 1, introdução. Aí depois eu coloquei aqui, ó, seção 2, formule um bom problema de pesquisa, né? E seção 3, formule. O que eu vou fazer, ó, eu vou transformar a seção 2 em uma subseção e a seção 3 em uma subseção. Como é que eu faço isso? Vou apresentar aqui outro recursozinho, ó. Se você clicar aqui, ó, em cima do texto, você pode, ó, pegar com o botão. Olha isso. Uma dica aqui, ó. Se você for aqui
bem aqui nessa parte aqui, ó. Ó, quero dar uma olhada no que tem aqui nesse formule, né? Você pode clicar nesse botão aqui, que ele já vai direto para o seu código, tá? Ó, já vai e joga direto para o teu código. É bom que já minimiza a procura pelo texto, né? Pronto, então aqui no 2 eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma subsection, tá? E aqui no 3, eu vou colocar sub-sub. Então, o que vai acontecer? Ele vai transformar isso daqui no 1.1.1 e o 2 vai se transformar em 1.1. Perfeito? É para ser isso, né? Então, bora ver. Ó, 1.1, o 2, né? E agora o 3 seria o 1.1.1, tá? Então, se logo após uma subsection eu colocar uma seção, o que é que vai acontecer? Vai aparecer o quê? 2, tá? Então, se aqui embaixo, ó, lá no final, eu colocar uma subsection, aqui teste, tá? Só para a gente ver o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer aqui? Ele vai colocar 1.2, tá? Porque eu botei subsection. Mas se eu colocasse section, né, que eu falei inicialmente, ele vai aparecer o quê? 2, tá? Se eu colocar uma subsection, o que vai acontecer? Vai colocar 1.1.2, tá bom? Então, vai depender da localização que você colocar esse section, esse subsection ou esse section, ele vai aparecer de acordo, tá bom? Então, ele já vai numerar de forma automática. Então, se por acaso estiver no meio do texto, você quiser tirar uma seção, colocar outra ou substituir, você não se preocupa com a numeração, que ele vai fazer a numeração de forma automática, tá bom? Então, essa é uma das grandes vantagens do LaTeX também, tá bom? Bora ver aqui mais uma coisinha. Parágrafo, tá? O LaTeX, o que é que a gente pode observar aqui? Ele vai criar um parágrafo sempre que existir uma linha vazia, tá? Então, fiz aqui um texto, deixei uma linha vazia ali. Então, quando você escrever o próximo texto, aquilo ali vai ser um outro parágrafo, tá bom? Então, ó, vocês podem observar bem aqui no nosso texto, ó. Tá aqui o nosso texto, né? E aqui, ó, eu coloquei, deixa aqui para cima, ó, o projeto de pesquisa, tarará, aí eu deixei um espaço vazio, ó, uma linha vazia, né? Não é espaço, é uma linha vazia, né? Ó, a linha 34, ela tá vazia, tá? Então, se tem uma linha vazia, o próximo é outro parágrafo. Se eu deixasse junto, ó, beleza, eu terminei aqui uma linha, aqui começou outra, né? Mas tá junto. Se tá junto, o que é que ele vai entender? Ele vai entender que tudo é um parágrafo só, tá? Ó, o antes entrou aqui junto com outro parágrafo, tá? Então, você tem que deixar aqui esse espaçamento, tá bom? Uma outra coisa, se você colocar várias linhas, ele só vai entender um espaçamento, ele não vai dar essas várias linhas, tá? O LaTeX, ele maximiza o máximo espaço. Ele tá vendo que não tem texto algum, ele não vai dar espaço, tá? Daqui a pouco a gente vai ver como a gente pode dar esse espaçamento aí, que a gente gostaria de dar com BR, né? O Enter, que a gente daria no Word, por exemplo, né? É outra forma que se faz. Mas para o LaTeX, você não engana ele não, nesse sentido aí não, tá bom? Então, você tem que utilizar outros mecanismos para dar esse espaçamento, se você quiser a mais, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar de espaçamento também. Ok, então, parágrafo novo, linha vazia, tá? Se por acaso você não quiser que crie um novo parágrafo, por exemplo, às vezes a gente vai editar uma equação, e aí a gente coloca a equação aqui no meio, né? Botou ali no meio, só que no outro, o começo do parágrafo, você não quer que abra uma seção, né? Você quer que ele fique ali no comecinho, né? Então, um dos recursos também que você pode utilizar é essa formatação no indent, tá? Então, ó, se por acaso eu quisesse que esse antes ele não tivesse esse espaçamento da margem, eu poderia colocar o comando aqui, ó, no indent, tá? E o que é que ele vai fazer? Ele vai deixar, ó, o texto junto à margem, tá? Então,
toda vez quando eu colocar esse no indente antes do parágrafo novo, ele deixa no começo, tá? Então, é uma outra possibilidade aí também, tá bom? Além disso, né, eu tenho umas situações especiais que eu posso manipular quebra de linha, que é o uso do comando barra barra e newline, tá bom? Então, esses comandos aqui, eles inibem a criação de margem de parágrafo, tá? Então, se eu quiser colocar aqui, ó, antes, né, colocar um barra barra, ele vai manter da mesma forma, né? Se eu tirar essa linha vazia, o que, é que vai acontecer? Ó, ele já inibe, tá? Mas tem que estar aqui junto, tá bom? Newline, ele funciona de forma similar, só que tem que estar junto, tá? Agora, se eu usar o no indente aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai juntar lá em cima. Ó, juntou lá em cima, tá? Ele fez a mesma coisa que aconteceria se não existisse essa linha, tá bom? Então, o no indente ele só funciona se tiver um espaçamento vazio, né? Ou então se for uma equação centralizada, que a gente vai ver mais na frente, tá? Ele vai funcionar também, tá bom? Então, aí são algumas dicas se você não quiser, né, inibir o recuo do parágrafo, tá? O recuo da margem, né, do parágrafo, tá bom? O que mais? Pronto. Aqui tem um pacote chamado Indent First, tá? O que esse pacote aqui vai fazer para a gente, tá? Então, bora voltar aqui no nosso texto. Vocês podem observar que todo início de seção e subseção, o nosso parágrafo ele não ganha margem, tá? Isso daí é por padrão. Em vários documentos é dessa forma, né? Então, ó, introdução ele não ganha margem. Nessa subseção aqui, ó, não ganhou margem, né? Aqui também não ganhou margem, tá? Então, como é que eu faço para deixar margem no primeiro parágrafo? Para isso é que vai servir aquele pacote, tá? Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Ó? Vou descomentar aqui só no ponto. Use package indent first, tá? Então, quando eu utilizar esse pacote aqui, o que é que vai acontecer com o meu texto? Ó? Ele vai ganhar a margem. O primeiro parágrafo ele ganha margem. Em todos, ó. Aqui ganhou, aqui ganhou, aqui ganhou também, tá? Então, isso daí, esse pacote ele serve para isso, tá? Então, ele remove o padrão e coloca espaçamento, tá bom? Ok? Então, bora próximo. Tamanho de fonte, tá? Então, o LaTeX ele permite que você manipule o tamanho do teu texto em qualquer ponto que seja, tá? Uma coisa que eu vou falar para vocês agora, né? Esses comandos aí todos, tá, pessoal, são chamados comandos de grupo, tá? Então, esses comandos de grupo, eles não podem estar englobando o documento todo. Ele é um comando que ele está ali numa linha só, tá? Então, você tem que colocar esse comando em uma linha e encerrar em uma linha. Inicia na linha, encerra na mesma linha, tá? Que pode acontecer algum erro, tá? Ou de estrutura, ou um erro de compilação, tá? Então, esses comandos que a gente fala, comando de grupo, eles não podem se estender a esse escopo, né? Não pode ganhar mais de 2 parágrafos, 3 parágrafos, por aí vai, né? Tem alguns comandos de bloco, né? Blocados que a gente chama, que eu chamo, aliás, né, gente, eu chamo que é um bloco fechado, que abre com a chave e fecha com a chave, tá? Então, esse tipo de comando aí, a gente vai trabalhar eles em uma frase só, em um parágrafo só, tá? Então, aqui é do menor tamanho ao maior tamanho, tá? Então, fine, script size, footnote size, small, normal size, large, 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 né? Ó, a diferença dos large só são a escrita, né? Aqui é L, minúsculo, L maiúsculo e tudo maiúsculo, tá? Então, vocês podem observar que o LaTeX é o que a gente chama que ele é sensitivo ao caso, ou seja, o fine, pequeno, tudo minúsculo, a mesma coisa de fine, tudo maiúsculo. Ele vai dar um erro, ele nem reconhece o fine todo maiúsculo, tá bom? Então, muita atenção a como você escreve o comando também, tá?
E o último aqui a gente vai ter o huge e huge com H maiúsculo, tá bom? Então, aqui do menor para o maior. Bora dar uma olhada. Usualmente, o que é que vai acontecer? O normal size, né, é o tamanho que a gente definiu no documento, tá bom? Então, ó, no nosso documento a gente colocou 12, 12 é o normal size, tá? Tudo que tiver antes do normal size vai ficar menor do que ele, né, do que esse tamanho 12, e depois maior do que esse tamanho 12, tá? Qual o tamanho é, eu não sei de fato qual seria, né? Então, é mesmo uma relação de proporcional, né? Então, quanto mais eu vou me afastando do normal size para cima, né, aqui nesse caso, ele vai ficando menor. E quanto mais eu vou descendo, ele vai ficando maior, tá? Como é que a gente vai utilizar esse comando, né? Bora aqui fazer uma diferenciação aqui nesse texto aqui, ó. O projeto de pesquisa até sucesso, tá? Então, eu vou colocar aqui barra, abrir chaves. Vou colocar fininho. Certo? E aí eu vou fechar a chave aqui, tá? Opa, esqueci uma barra, né? Isso aqui não tem. Pronto. Abrir chaves, né? Botei o comando fine, ou seja, ó, no escopo, dentre essa abertura de chave, esse fechamento aqui, todo esse texto ele vai ficar fine, tá? Então, se eu compilar, o que é que vai acontecer com o texto? Bem pequenininho, bem piquitititi, né? Então, ficou bem pequeno. Se eu quero aumentar esse texto, né, eu vou colocar algo maior do que o normal size. Então, eu vou aloprar, vou botar huge. Tá? Então, quando eu coloco huge, o que é que vai aparecer com o meu texto? Ó, vai ficar grandão, tá? Então, esse aqui é o maior que tem. Se eu botar um huge com H minúsculo, ele já vai ficar um pouquinho menor, tá? E assim sucessivamente, tá? Esses comandos, tá, pessoal, você pode utilizar em qualquer pedaço do código, tá, do texto, né, não falo código, mas o teu texto, né. Então, se eu quero destacar uma palavra legal aqui, eu quero destacar só o projeto de pesquisa. Então, eu vou tirar esse colchete aqui e vou colocar aqui no projeto de pesquisa o HILD, tá? Então, ó, ficou grandão aqui só esse texto, né. Eu quero já colocar um outro trecho aqui que eu quero colocar pequeno. Vou botar script size agora aqui. Script size. O que aconteceu com antes ficou pequeno, tá? Então você pode manipular o tamanho da sua fonte de acordo com a sua necessidade, tá bom? Então, isso daqui é uma alternativa, tá? Que você pode ter aí em liberdade, né? Ao longo do seu texto, tá bom? E aí deixar o texto mais criativo também, tá? Mais. Formatação, tá? Então, bora formatar agora o espaçamento de parágrafo, tá? Então, qual é o espaçamento? É o espaçamento da margem do parágrafo, do começo do parágrafo, né? Então, que comando eu vou utilizar? Eu vou utilizar esse comando aqui, ó, /set length. Qual é o atributo desse set length que eu estou querendo alterar? É o par indent. Esse par indent é a indentação do parágrafo. E após eu vou colocar o tamanho, a quantidade que eu quero fazer. Cara, isso daí é uma diferença muito gritante em relação ao Word, por exemplo. Tá? Então, pense na dificuldade que tinha era de fazer essa margem aí, né? Então, às vezes eu quero um trecho que uma margem é tal, outro trecho que é outra margem, aí você manipula aquele negócio lá e desconfigura tudo e você fica doido. Né? Aqui não. Esse tipo de comando aí, ele é um comando que pode-se dizer que é um comando de, não sei se seria grupo ou ambiente. Eu vou colocar que é grupo, tá? É um comando de grupo. Por quê? Quando você define, tudo após aquela definição, ele vai sofrer influência desse comando aí, tá? Se em determinado momento você quiser mudar a regra, você define ele de novo, só que com outro valor. E aí tudo abaixo dele vai sofrer essa outra alteração. A gente vai ver isso na prática agora. Pra vocês verem
o quão dinâmico a gente pode trabalhar com essa ordem aí, ó. Com esse comando aí. Então, bora lá. Qual é o comando? O comando é esse comandinho aqui, ó. Set length par indent, tá? Aqui eu vou colocar 1 centímetro, tá? 1 centímetro, ele vai ser o quê? Ó, ele já ganha um pouquinho, né? Se eu não me engano, eu acho que por padrão ele deixa meio centímetro, né? Então, 1 centímetro ele deixou aqui, ó, 1 centímetro, tá? Quero aumentar. Beleza, vou botar 2 centímetros. 2 centímetros, o que aconteceu? Opa, tem um espaçamento maior. Ah, não, professor, mas eu quero, depois desse parágrafo aqui, eu quero que esse parágrafo aqui ele seja 1 centímetro. Beleza, então eu vou fazer o quê? Eu vou copiar esse código. Eu quero depois do antes, né? Deixa eu pular aqui para o antes. Depois do antes, eu vou colocar aqui, ó. Só que aqui eu vou colocar 1, né? Não é 1 que você queria? 1. O que vai acontecer, ó? Ele já vai deixar 1. Ó, que legal. Então, 2 estava aqui, né? Agora entrou esse daqui, ele que está mandando. Opa, eu entrei, agora é minha ordem. É 1 centímetro. Enquanto não aparecer outro mudando a ordem, vai vigorar ele. Então, vamos supor, eu quero que agora em um projeto de pesquisa, né, aqui esse trecho aqui, ó, ele seja 2 de novo. Então, vou pegar esse código, vou colocar... Lembre-se de deixar um espaçamento sempre se você quiser determinar o parágrafo, tá? Se você deixar junto, ele pode juntar, tá? Então, deixa um espaçamento sempre. Beleza. Então, vou colocar agora 2, para voltar de novo para o 2. Ó, 2, 1, 2. Ó, que legal, né? Então, toda vez que quando você utilizar esse comando aí de ambiente, tudo aquilo após a definição dele vai sofrer essa alteração, tá bom? Então, todo início de parágrafo, ele vai depender do último que foi definido, tá? Então, isso é o legal aí que você pode trabalhar com esse alinhamento. Aí você pode ir na régua, que vai dar 2 centímetros, tá? Beleza? Tem gente que gosta de assinar régua, né, para verificar as coisas, aí dá para trabalhar também, da mesma forma, tá? Ok, então isso daí é para espaçamento de margem, tá bom? Então, olha, para você ver o quão direto você pode trabalhar com espaçamento de parágrafo, né, de forma rápida, tá? E você pode customizar da forma que você quiser, certo? Outra coisa legal é o espaçamento entre parágrafos, né? Eu tenho um parágrafo, outro parágrafo. Esse espaçamentozinho aqui, você quer definir que tamanho, né? Aí existe aqui o comando, a mesma coisa, o set length, né? Só que qual é o atributo? O que é que eu estou querendo alterar, né? Qual é a variável? É o par skip, tá? Então, esse par skip, ele vai determinar essa quantidade que eu defini aí nos últimos colchetes, a quantidade de espaçamento que eu quero definir, tá? Então, bora lá. Então, cadê o comando? Eu até deixei aqui já no ponto, ó. É esse cara bem aqui. Set length, tá? Então, esse set length, ele vai definir espaçamento entre parágrafos. Eu vou colocar aqui 2 centímetros. Bora só observar aqui a mudança, ó. Aqui tá bem juntinho, né? Quando esse comando aqui agora compilar, ó, o que aconteceu? Ficou aqui um espaçamento, ó, enorme, né, ó. Enorme não, 2 centímetros, né? Pode ir na régua, tá? Não, eu quero deixar meio centímetro, 0,5. A observação, né? O inglês, a gente está trabalhando com inglês, não dá para ver os textos, né? Então, não existe o vírgula, tá? Não existe o 0,5. O vírgula é substituído pelo ponto, tá? Então, se eu quero meio centímetro, eu vou botar 0,5, tá bom? Então, 0,5 define meio centímetro, tá? E assim sucessivamente. Quero botar 0,7 centímetros. 1,4 centímetros. Você pode colocar aí que dá certo, tá bom? Então, essa é a forma que você pode definir o espaçamento. Professor, mas eu quero que em determinado momento esse espaçamento seja outro. Aqui eu quero meio, mas aqui eu já quero 2 centímetros. Dá para fazer? Dá, da mesma forma. Isso aqui é um comando de ambiente, tá? Então, se eu mudar, ele vai mudar também, tá? Ele vai mudar a lógica, tá? Então, aqui em um projeto de pesquisa, eu vou colocar que vai ser de 1 centímetro, tá?
Então, o que é que vai acontecer? Ó? Aqui é meio, aqui é 1 centímetro, tá? E depois dele vai ser tudo 1 centímetro. Se eu quero voltar para meio de novo, assim que terminou, né? Eu venho e defino aqui para o outro, que é 0,5, tá? Então, aqui ele já vai diminuir, tá bom? Então, observem só esses pontos, né? Se eu estou trabalhando com esse tipo de comando, uma vez ele definido, ele vai vigorar até acontecer um novo comando igual, só que com outros parâmetros, que a gente chama, né? Com outros valores, tá bom? Tranquilo até aí? Beleza? Pode passar? Lembra que eu falei que não dá para fazer o enter, 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 né? Ele não vai entender isso. Então, queima essa questão de, eu vou deixar o enter aqui para preencher aqui um espaço vazio. Você vai ter que utilizar esse comandozinho aí, ó. Ou o vspace, ou o hspace. vspace ou hspace, melhor dizendo, né? Então, esse comando aí é um comando pontual, tá? Então, definir ele naquele ponto, ele vigora naquele ponto e morreu, tá? Então, bora conferir. Eu vou descer um pouquinho mais o texto, né? Para não ficar muito aqui. Pronto, bem aqui em compreender. Vou aqui, a parte que tem se compreender. Ó, pronto, apareceu aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero que esse espaçamento vertical aqui, ele ganhe aí uns 2 centímetros a mais, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó, barra, vspace, e vou botar 2 centímetros, tá? O que vai acontecer? Ele vai ganhar aqui mais 2 centímetros, tá? V, pessoal, vem de vertical, tá? Então, ele vai ganhar esse espaçamento vertical de 2 centímetros. E é só nesse ponto, ó. Depois, o espaçamento, ele continua do mesmo jeito que foi definido anteriormente no skip, né? No par skip, tá? Então, isso é o espaçamento vertical. Eu quero deixar um espaçamento horizontal também. Vamos supor. Aqui, eu quero que ele ganhe mais 1 centímetro, tá? Pensa assim, eu quero em alguns pontos definir esse ganho de mais alguns centímetros de margem aqui horizontal. Então, eu vou colocar bem aqui, ó, barra, hspace. Outra dicasinha, ó, quando vocês começarem a colocar o código, ele já vai aparecer umas opções, tá? Aí você pode ir lá em cima, ó, e dar um Enter. Você seleciona e dá um Enter, que ele já preenche. O que é que falta? Só colocar o centímetros, né? Vou botar aqui 2 centímetros. Entender, né? 2 centímetros, tá? Então, o que é que vai acontecer agora? Bem aqui, ó, ele vai ganhar mais 2 centímetros, tá bom? Então, esse vspace serve para isso. Esse vspace, ele pode ser colocado também dentro do texto, tá? Então, vou botar aqui um espaçamento aqui entre o e método aqui, ó. Bem aqui, cadê ele? Ó, o método, tá? Então, vou colocar aqui hspace 2 centímetros. Aí ele deixa um espaço aqui vazio, tá? Então, você pode colocar isso daí nesse caso aí também. Não é muito aconselhável que pode acontecer uma quebra aqui, né? Ele estendeu demais, né? Mas se você colocar aqui um ponto que ele não está aqui na extremidade, ele corre direitinho, tá bom? Então, você pode também utilizar ele no meio do texto, tá bom? Então, aqui são dicas de, eu quero um espaçamento maior aqui na vertical, um espaçamento na horizontal maior para essa margem. Você também pode estar trabalhando com esses 2 comandozinhos aí, ou o vspace ou o hspace, tá? Em alguns momentos são bastante úteis, tá? O que mais temos? Alinhamento, tá? Alinhamento entre linhas. Isso aí só me lembra da época que eu fazia trabalho para faculdade, né? Graduação, que a professora dizia assim, eu quero que o espaçamento entre linhas seja 2. Ou a gente ficava muito feliz, que às vezes, quando dá 2, né, vai um bocado de página ali, você não precisa escrever muito. Olha o pensamento. Então, esse tipo de espaçamento é aquele mesmo que tem lá no hoje, né? One Health, o e-mail, Double, 2, é simples, e esse set scratch você pode especificar à vontade qual o espaçamento que você quer,
tá? Então, os mais comuns são esses, né? Um e-mail, duplo e simples, tá bom? Mas para utilizá-los, a gente precisa utilizar esse pacotezinho aqui, ó, SetSpace, tá? Então, quando a gente utiliza esse SetSpace, a gente vai poder utilizar esse espaçamento entre linhas, que também são comandos de ambiente, tá? Nesse caso aí, uma vez definido, vigora daquele ponto em diante, que nem o que a gente viu anteriormente, tá? Bora ver aqui. Então, aqui eu também já deixei no ponto, ó, SetSpace, tá? Então, use package SetSpace. E aí eu tenho essas 4 opções, tá? Eu vou mostrar para vocês uma a uma, tá bom? Bora agora analisar essa partezinha aqui, tá? Do texto, que é a nossa seção 1.1. Se eu botar single space, o que vai acontecer? Nada. Por que não acontece nada? Porque esse é o padrão, tá? Então, por padrão, ele tem esse single space. Bora mudar para one half, né? One half space, tá? Ou seja, um meio space, né? Espaçamento. Então, quando eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Ó, com o espaçamento entre linhas, ele já vai aumentar um pouquinho, né? Isso aqui aumentou de todos, tá? Só tô focando aqui porque a gente fez algumas alterações para não confundir, tá? Então, ó, aumentou um pouquinho, tá bom? Vou botar agora, tirar esse one half, botar double space, espaçamento duplo, tá? Então, ele já aumentou bem mais, né? Então, já teve um espaçamento maior, tá? E o último seria o set stretch, tá? Esse set stretch, ele não aceita unidade, tá? E é um comando que eu até fico confuso de saber o que ele representa. Mas, quanto maior o número, maior o espaçamento, tá? Então, se eu colocar aqui 2, o que é que vai acontecer? Ele deixa aqui praticamente similar ao double spacing, né? Se eu coloco 3, acontece. Já alarga mais, ó. E assim sucessivamente. Então, acho que deve ser a mesma definição do single, one half, double, deve ser a mesma unidade deles, né? Se eu botar 5 aqui, ó, o que é que vai acontecer? Ele vai expandir bem mais, né? Ok, então, vou falar o seguinte, vou mostrar agora outra coisinha. Bora deixar aqui single spacing, tá? E lembra que eu falei que ele é um comando de ambiente, né? Então, aqui eu defini, ó, essas definições aqui, tá, pessoal? Eu coloquei antes do início do documento, tá? Todas dessas funções aqui, ó, esses parâmetros aqui, parâmetros não, códigos, né, funções que a gente pode observar, a gente pode colocar dentro do texto, tá? Uma observação é só essa. Use package, você vai colocar antes do begin document, tá? Agora, essa parte aqui de single space, set length e tudo mais, você pode colocar dentro do texto. O que é que eu oriento, né? Se for um comando que vai repercutir durante todo o documento, coloque antes do begin document, porque assim que entrar no begin document, ele já vai pegar aquelas configurações que foram colocadas anteriormente, tá? Mas se você quiser alterar essas configurações que foram colocadas antes, você pode colocar lá dentro do texto, como a gente fez já, tá bom? Então, ó, tá single space. Depois desse note aqui, no note eu já quero que seja double space. Então, da mesma forma, eu vou copiar aqui esse código, tá? Vou para onde tem o note, né? Note. Vou aqui para onde tem o note. Cadê o note? Vou botar aqui direitinho, note. Pronto, aqui para quem tem o note. Eu vou colocar agora aqui double spacing, tá? Então, quando eu coloco double spacing, o que é que vai acontecer? Ó? A partir daqui do note, ó, ele já vai deixar o espaçamento duplo, tá? Se eu quiser voltar ao espaçamento simples, da mesma forma, copio aqui, né? Coloco aqui de maneira, né? De maneira geral, quero colocar single. Você vai começando a escrever, ele já vai preenchendo, ó, single space. Depois vocês já vão estar com esses códigos aí decorados, esses parâmetros, né? Então aqui, ó, já quero simples. A gente já vai deixar simplesinho aqui, tá? Então,
esses comandos aí você pode alterar, né, da maneira que lhe convier também, tá? Deixou aqui simples, ó. Bom? Então, essa é a forma de trabalho com espaçamento entre linhas, né? De novo aqui, ó. Aqui tá single, né? E aqui tá double. Depois terminou aqui, já voltou single de novo. Ó. Aqui é single, espaçamento entre linhas, né? Tá? Então, dá para trabalhar quando quiser. Ah, eu quero que aqui esse trecho seja simples, esse aqui seja duplo, esse aqui seja um e-mail. Você pode estar aí modificando conforme a sua necessidade, tá bom? Para finalizar, né, existe um comando chamado geometry, tá? Esse comando geometry ele é responsável por padronizar as margens do teu documento. De forma fantástica ele faz isso daí, tá? Então, eu posso especificar o que eu quero que fique na margem superior, inferior, direita e esquerda, só que você tem que saber desses nomezinhos em inglês, tá? Então, no caso aqui, ó, left significa esquerda, right, direita, tá? Top é a parte superior e bottom é a parte inferior, ou bottom, né? É a parte inferior, tá bom? Então, eu posso utilizar esse pacote de duas formas. Ou eu utilizo esse daqui, ó, use package. Entre colchetes são as opções, né? Quais são as opções? Ó, eu quero que o paper seja o formato A4, né? E a margem seja igual a 2 centímetros. Quando eu coloco assim, margem igual a 2 centímetros, significa o seguinte, que todas as margens vão possuir a mesma quantidade, não, o mesmo espaçamento, que é 2 centímetros, tá? Já nesse outro código aqui, eu tenho aqui a definição de cada margem, tá? Então, margem esquerda, direita, cima, embaixo, eu estou definindo os valores, tá? Então, são essas duas formas que a gente pode utilizar o geometry, tá? Então, bora observar aqui no nosso documento. Então, aqui, ó, eu vou comentar, tá aqui no ponto também. Cadê? Tá aqui. Use package. No caso aqui, 2 centímetros, tá? Bora, vou diminuir aqui para a gente observar o que vai acontecer no nosso documento, tá? Vou visualizar assim mais de cima, tá? Então, até aqui no nosso documento, eu vou colocar aqui a margem 2 centímetros. O que é que vai acontecer? Ó, aqui ele vai ficar ó, com 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, 2 centímetros em cima e embaixo, né? Como aqui, vou pegar mais aqui em cima, pronto. Ó. Vocês vão ver aqui, ó, 2, 2, 2, 2. Beleza? Então, ele é homogêneo, né? Ele coloca tudo a mesma quantidade, tá? Se eu aumentar isso daqui, eu botar aqui 6. Vou aumentar bem mais aqui. O que, é que vai acontecer? Ele vai deixar 6 centímetros em cima e embaixo do lado do outro, tá bom? Então, você pode aí especificar a margem que você quiser, tá bom? Eu vou comentar esse código e vou colocar agora, vou habilitar aqui, certo? E aí eu vou agora especificar um a um, tá? Então, esquerda eu quero 3, direita 2, em cima 3 e embaixo 2, tá? Então, o que, é que vai acontecer? Eu comentei o outro, tá? O que vai valer agora é esse, tá, pessoal? Lembra dos comentários. Ó, então aqui, ó, 3, esquerda 3, direita 2, em cima 3, embaixo 2. Ó, que legal. Então, você especifica aqui de forma direta a quantidade em uma linha só, tá? Ah, eu quero que a direita seja 3 também. Então, você bota aqui direita 3. Ele vai deixar 3, tá? Então, observa que esse comando aqui é usa o package, né? Então, não é um comando que dá para colocar lá dentro do documento, tá? Ele só vai ficar antes do begin document, ou seja, ele vai valer para o seu documento como um todo, tá bom? Creio que seja isso. Então, a nossa aula a gente mostrou essas configurações que dá para fazer no LaTeX. Então, comentário, criação de seções e subseções, parágrafos, tamanhos de fonte, formatação de espaçamento de parágrafo, espaçamento entre linhas e formatação de margens, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei um link, ó, bem aqui, que esse link aqui ele fala mais sobre formatação de parágrafos, tá? Então, coloquei comentáriozinho aqui para vocês
poderem dar uma investigada também, tá? Então, aqui ele mostra um pouquinho do que a gente viu na aula de hoje, tá? Então, se você quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, você pode também estar acessando esse link aqui, tá na linha 13, tá? O documento que vocês vão observar aí no arquivo, né, é tal como ficou aqui, tá bom? Então, vocês podem copiar o código, criam um projeto separado, vão editando, comentando, verificando o que é que está acontecendo no documento, tá? Vocês vão investigando esses comandos aí do LaTeX, tá bom? Então, a ideia é essa. Ah, eu não quero que uma coisa tenha mais efeito, é só comentar, tá? Então, você comentou aqui, ele já não vai surtir o efeito. E aí vai observando o comportamento que vai acontecendo no teu texto quando vai inserindo esses códigos, tá bom? Então, bons estudos. Agora sim vocês podem fazer a atividade, a segunda atividade, né, que é o questionáriozinho, tá? E podem trabalhar aí com essas configurações também no texto de vocês, né? No nosso resumo aí da terceira atividade, tá bom? Então, bons estudos a todos, tá? E a gente se vê no próximo sábado. Qualquer coisa, poste comentários lá, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Bons estudos.